Suricata. Suricata. É verdade. Chegamos a mais uma sexta-feira. Tenho a certeza que há muitos dos nossos ouvintes que esta segunda-feira nunca acreditaram que chegassem a sexta-feira. Sobretudo à segunda tem essa perspectiva sobre a sexta-feira. Coitadinhos dos ouvintes, eles saem de casa às 7 da manhã, de segunda-feira, às 8 já aparecem os ratos, sabes? Com as orelhas para baixo, os rabos todos comidos de... Sim, já quase imodos, já assim mesmo a arrastar. As caudas. Claro. As orelhas ratadas. Um horror. Já levaram 10 vezes com a ratoeira nos cornos. A tentar ir buscar um bocadinho de queijo. Olha, estamos todos no mesmo barco. Beijinho, ouvintes. Vamos lá, por favor. Agora vamos para um barco bem diferente deste que eu estava aqui a falar. Porque neste dia estávamos em 1818, um ano que diz muito. Muito, foi um ano especial, foi uma boa colheita. Por acaso foi mesmo. E morria em Londres, uma cidade que te é tão cara. A ti e a toda a gente. É muito cara, olha, é impossível. 1 metro quadrado. Por acaso é das cidades mais caras do mundo. Espera lá, estamos no Natal. Já lá vamos. Estamos quase, já está aí. Se os centros comerciais já estão a passar Mariah Carey, porque é que nós aqui não podemos também passamos a música de Natal. E morria ela aos 74 anos. Olha, para o século XIX não está nada mal. Já vais ver para quê? Falamos de Carlota de Mecklemburgo, a rainha do Reino Unido. Claro que morreu aos 74 anos, era a rainha. E lá as criadas dela morreram aos 74 anos. Ou se duraram metade, sequer. Teve para aí 20 levas de criadas que iam morrendo todas. Escorbuto. Claro. A Charlotte. Ainda estamos no barco, não é? Escorbuto. Para lembrar ainda alguma temática. Sim, a escorbuto aqui já não era muito vulgar. Charlotte de Mecklenburg-Strelitz era o seu nome. Ela nasceu em 1744 em Mecklenburg. Claro, olha, coitadita. Isto fica na Alemanha. Na altura a Alemanha era um império dividido em muitos reinos e ducadinhos e essas coisas todas que a gente já tem aqui falado disso. O pai era o próprio duque de Mecklenburg e, portanto, o apelido dela era Mecklenburg-Strelitz porque ele era o duque de Mecklenburg-Strelitz. Entre o mau não foi o pior, claro. A mãe também era benzinho, vinha da família dos duques de Saxe. Eram terríveis. Aquilo qualquer coisa era música naquela família. Saxe é uma região também da Alemanha, sim. Agora, nós já... Alemanha, quis dizer bem. Estavas a dizer bem. Tive uma professora de história que era a Lumena Raposo, que depois era jornalista. Era isso, penso que ainda é. Há uma rádio no Pico. Beijinhos para a Rádio Lumena. Uau, será que era dela? Não sei. Ela vinha sempre muito bem arranjada. Ok. Se calhar era empresária do Mundo da Noite. Radiodifusão. Sabe. Sim. Bem, do Mundo da Noite, porque as rádios também fazem emissão. Não estava a dizer que a minha professora de História, Lumena Raposo, explorava um bordel. Ela foi também, e acho que a passagem pela escola tinha sido breve, a jornalista do Diário de Notícias. Se não estiver a ouvir, querida professora Lumena Raposo, um grande beijinho para si, agora que levou roda de Madame. Nós já sabemos que vai ser rainha de Inglaterra. Vamos nos concentrar. Claro, não é rainha quem quer, estavas tu a dizer. Nós temos que começar a ter umas aulas de mindfulness no início, sabes? Claro, não é rainha de Inglaterra quem quer, disse o Tiago muito bem, e é para quem pode. Portanto, isto é um spoiler, não é? Nós dizemos aqui Rainha de Inglaterra, até ainda agora chamamos o Rei de Inglaterra e a Rainha de Inglaterra, mas isto é o Reino Unido. A Inglaterra é apenas um dos reinos que o compõe. Claro, eles devem ficar muito zangados, os escoceses e os galeses e os irlandeses do norte, esse lixo todo que lá mora, para além dos ingleses. Já percebi que tu tens um aspecto muito crítico, muito viçoso sobre a ruralidade do Reino Unido, não é? Sim, é assim um bocadinho carregada. Eu acho que tem os mais belos countrysides da Europa. Sim. Quer dizer, agora depois de ter estado nos Açores com mais calma... Já ficaste aí mais dividido. Fico, mas tem uns verdes muito verdes, tem umas matizes de verde. As pessoas é que é pior, não é? O pior é as pessoas, sempre. Mas aqui menos mal. Bom, foi Rainha de Inglaterra, é um spoiler, já sabemos que ela foi Rainha de Inglaterra, porém a educação dela, conta-nos a sua biografia, foi muito pouco de rainha. Foi um bocadinho, não é a educação de comer à mesa e sentar-se com as pernas de lado, mas a educação de aprender a ler, a escrever, a folhear uma revista, a ter uma conversa de mais de 2 minutos. Rezam as crónicas que não era a sua especialidade. E talvez por isso foi precisamente escolhida para ser a rainha de Inglaterra, do Reino Unido, pelo rei, que se chamava Jorge III. Ele tinha 22 anos.
por causa disso. Porquê? Porque lhe dava jeito uma pessoa que fosse... Amena, sim, exatamente. Pois. Ele tinha 22 anos, ele sobe ao trono depois da morte do avô, que era o Jorge II, o pai morreu antes do avô. Ele saltou de avô para neto, sim. Ele era solteiro, tinha 22 anos, quando lhe cai o trono nas virilhas. Foi do nada, ele nem contava com aquilo. Se isto dói, aqui dói. Um trono é pesado, é muito pesado. E aquelas coroas todas, ainda agora na coroação nós vimos isso. Qual será o peso daquilo? Por acaso penso sempre que eu acho que quando eu vejo o gesto em cima da cabeça, eu vejo que o pescoço faz assim. Eu já soube. Olha, quem quiser ir ver, há um documentário muito engraçado. Essa coroa só é usada nas coroações. Só? Só. Okay. Essa é particular. E a Rainha Isabel, há um documentário engraçado no YouTube, pode-se ver no YouTube, onde se vê ela a olhar com alguma carinho, claro, para a coroa e ainda a tentar pôr na cabeça. E é muito, muito pesado. E ela explica a gravidade, podes partir o pescoço. Portanto, aquilo pois, claro. tem alguma ciência. Tem. Vocês acham que não é aquilo só receber aquilo. Aparecer e dizer adeus, aquilo tem alguma ciência, ser rei. Bom, e então, ele era solteiro, era rei, precisava de casar, que é o que fazem os reis. E as outras pessoas também precisam de casar, mais pela companhia, no caso dele, porque é preciso ter um herdeiro, era a profissão dele. E a nossa Carlota era a escolha perfeita. A família não era particularmente poderosa, portanto não havia ali problemas de intrigas e disto e daquilo. Ela também não se chateava muito, estava lá na vida dela e ele queria uma mulher que não se metesse muito em questões de Estado e que não chateasse. Mas o ambiente do país era brilhante? Era, e vou explicar porquê. Porque... explicar também quem era este Jorge III. A Inglaterra teve, como muitos reinos, várias dinastias, não é? Pode ser a mesma família real, podem ser parentes, pode ser outra família que aparece. Portanto, os reinos vão mudando de dinastias. No caso de Portugal, por exemplo, houve 4 dinastias, todas elas aparentadas, todas elas descendentes do Afonso Henriques, do primeiro rei, mas que se foi partindo em vários momentos históricos. Eu tinha pensado saltar essa parte para ir já diretamente ao Jorge III, mas depois lembrei-me, se calhar, alguns miúdos que estão na escola e que podem usar isto para estudar também as dinastias de Portugal. São 4, é muito fácil dizer. A primeira é a Afonsina, porque é o Dom Afonso Henriques, não é? E é a família dele, os descendentes dele. Depois morre o último rei dessa dinastia, que era o Dom Fernando, temos falado tanto dele aqui, 1383. Abre-se uma crise dinástica, o rei castelhano a dizer: eu também quero ser rei, eu também quero ser rei. Esteve quase a ir, isto tudo quase, para o galheiro. Teve mesmo quase. Temos a Batalha de Aljubarrota e vai ganhar um irmão ilegítimo do Dom Fernando, o nosso Dom João I. Falámos dele na semana passada. É verdade. E porque ele tinha sido mestre da Ordem de Avis, então, segunda dinastia, chama-se de Avis. E depois é a dinastia onde há a expansão marítima, onde se chega a esses sítios todos, ao Brasil, etc. Depois, o último rei dessa dinastia, Dom Sebastião, morre em Alcácer Quibir, há uma nova crise dinástica e aí o rei de Espanha vai de facto conseguir, o rei de Castela, vai de facto conseguir usurpar, aí já era de Espanha, sim, conseguir 60 chegar anos, não foi? Qualquer coisa. Foi 60 anos, sim, isto acontece em 1580 e durante 60 anos assim foi. Todos os reis desta dinastia, desta terceira dinastia, se chamavam Filipes, razão pela qual a chamamos Filipina. Não tem que ver com as bolachas, pessoal. Exatamente, nem com as pessoas vindas das Filipinas, claro. E por fim, 1640, vocês voltam a ter um rei português, no caso, o Duque de Bragança, também ele descendente ilegítimo dos reis de Portugal, e portanto a quarta e última dinastia de Bragança ou Brigantina. Não precisam de agradecer e usem estas mnemónica lá para vossas... Ainda se pergunta quais são as dinastias. De certeza, não é? É a história do nosso país. Inglaterra, igual, todas também várias dinastias ou várias famílias reais. E as mudanças, já toda a gente viu séries e filmes sobre isto, que é muito emocionante, é a verdadeira Guerra dos Tronos. Aliás, a Guerra dos Tronos é baseada nestas mudanças de dinastia. Essa série, os livros que se escrevem sobre isto. Teve vários. Primeira, os normandos, que são os primeiros reis, vêm da Normandia, em França, e derrubam os saxões, não é? Os anglo-saxões, e instalam-se ali no poder. Depois os plantagenetas, também eram franceses, também eram normandos. Parecem de outro planeta, não é? É um apelido muito engraçado. Quase, ET. Plantagenetas. Por acaso é um nome fiíssimo, eu não gostava de me chamar Plantageneta. E são eles, logo no iniciozinho do século XIII, ali 1215, ou o que é, que vão transformar a Inglaterra numa monarquia constitucional, o parlamento mais antigo do mundo. Uau. Assina a Magna Carta, portanto,
séculos antes do resto da Europa deixar de ser monarquias absolutas, eles logo praticamente visionário, não? Desde o início, é verdade. Visionário também, obrigado pelo resto da nobreza e tudo mais, mas sim, sim, não é um ato de uma figura só. Claro, sim. Eu acho que devíamos fazer uma Constituição para eu ter menos poder. Mas sim, desde essa altura são uma monarquia constitucional. Muitos séculos. Depois há guerras entre os vários ramos desta casa e sobem ao poder os Tudor, os tais do Henrique VIII, que a gente já ouviu falar. Esses sim, muito retratados, muito. Até no cinema de pipoca. Imenso. Claro, têm vidas muito fascinantes. Depois deles vêm os Stuart, que são os primeiros a ser reis ao mesmo tempo de Inglaterra e também juntar-lhe a Escócia. Também já trouxemos aqui vários desta dinastia. E hoje são pessoas que vigiam os estádios de futebol. São os Stuart. E sentam as pessoas. Exatamente. Coitadinhos. Olha, a gente nunca sabe como é que acabam nesta vida. Tal e qual. A última rainha desta dinastia chamava-se Ana, era uma mulher. Sim. Chamava-se Ana, era uma mulher. E a rainha Ana teve muita. Há um filme muito giro, que a Olivia Colman a fazer desta rainha. Um filme engraçado. Ela teve muitas gravidezes, esteve grávida 17 vezes, perdeu sempre os bebés e, portanto, morreu sem filhos. Bem, sem descendentes, não é? Ora, quando ela morreu, foi um problema, porque havia outros Stuart, da sua própria família, só que eram católicos. E dizia a lei que só um protestante pode suceder no trono em Inglaterra. E foram buscar uns primos distantes, alemães, não tinham nada a ver com o Reino Unido. Seja quem for, mas que. Sim, era o próximo. Foram à lista. Este pensamento. Tal e qual foram à lista, e os protestantes mais próximos eram uns tais príncipes alemães da casa de Hanover. O primeiro rei desta dinastia chama-se Jorge I, depois vem o filho Jorge II, que, como já vimos, é o avô do morto. Sim. Nenhum deles nasceu em Inglaterra, nenhum deles falou o resto da vida uma palavra de inglês, e lá estavam. O nosso Jorge III já é o primeiro a ter nascido de facto em Londres e a falar inglês, só que isto é um bocado periclitante e, portanto, era bom arranjar, e ainda vinha mais uma rainha alemã, era bom não levantar muitas ondas, claro. Que a gente senão ainda tem que me chatear e dar alguma levaram à letra a ideia, e a identidade protestante, que estava enraizadíssimo na cultura, mas é um grande contrassenso de ir buscar uma outra nação, alguém em outro lugar. Sim. Uou. Quer dizer, este Jorge I... Eles estão linkados, não é? Familiarmente. Sim. É vagamente distante, ou seja, a avó materna deste Jorge I era de facto uma princesa inglesa e era o parente mais próximo na linha de sucessão. A nossa Carlota e o nosso Jorge acabam por ficar juntos casados, né? 57, ficar juntos. E assim dá certo, não é? Uma coisa amena. E foram lá ficando. Sem sal, está-se bem. Calma lá que ainda vem, isto agora vai aquecer. Spoiler! É verdade. 57 anos de casamento transforma a nossa Carlota na rainha consorte com o reino maior. Agora já não é a consorte, o consorte com o consulado maior, porque o príncipe Filipe bateu-lhe como marido da rainha, mas ela foi a rainha consorte com mais tempo. Juntos eles tiveram 15 filhos, 2 dos quais hão de ser reis. O Jorge e a Carlota também são os primeiros reis. Ele comprou-lhe uma casa para lhe oferecer, que era uma casa chamada Buckingham House, que é transformada depois no Palácio de Buckingham. Porém, estes longos anos de casamento acabaram por ser ensombrados pela famosa loucura do rei. Há filmes sobre isto. O rei Jorge III enlouqueceu muito gravemente. Ele foi progressivamente ficando cada vez mais doente, até ser declarado completamente incapaz, assim, mas de uma forma muito grave mesmo. Apesar disso, este reinado foi marcado por acontecimentos decisivos: a derrota do Napoleão, a abolição da escravatura em todo o Império Britânico e, por fim, a perda da América, que se tornou independente. A Carlota esteve ao seu lado durante toda a doença. Ela tinha medo dele, ele tinha assim uns ataques. Medo não era que lhe fizesse mal, mas aquilo impressionava-a muito e ela nunca conseguiu estar sozinha com ele na mesma sala. Tinha que chamar pelo menos alguém. Também naquela casa não devia ser problema à partida, não é? Chamei alguém. Coitadinha, assim, não é fácil. Depois, ela foi rainha tanto tempo que acabou por ser homenageada de muitas vezes, desde nomes de cidades. Charlottesville é um exemplo clássico, mas há muitas outras. E até o seu apelido, ou parte do seu apelido, Strelitz, dá nome a uma flor, a estrelícia. É graças a ela que tem este nome. Só que os seus últimos anos também não foram fáceis. Ela tinha uma péssima relação com o filho mais velho, que era o regente do pai, davam-se mal, e isto vai-lhe afetar muito a popularidade. E ela chegou a ser veiada, uma vez estava numa cerimónia qualquer e o povo estava cá fora, e dizia: vai, nem para vai mãe, não sei o quê, não pôr. Sim, mesmo. E ela não se deixou ficar e acho que se virou e disse assim: como é que vocês têm coragem de tratar mal
dessa maneira ao fim de tantos anos de serviço. Meio século a aguentar aquele homem completamente colado, a fita cola e a aguentar esta nação. É verdade. A mulher não deixa de ter alguma razão, de facto. Até porque os ingleses lhe devem uma outra tradição que ela levou da sua Alemanha natal. Uma tradição que terá começado no século XVI na Catedral de Estrasburgo. Qual é essa tradição? Que é todos os natais decorar uma árvore com velas, bolas e anjinhos. E ela lá leva a tradição para a Inglaterra e depois da família real passou para a aristocracia e depois por toda a gente. É verdade. A Portugal também chegou pela mão de um alemão, o príncipe Fernando de Saxe-Coburgo, que era o marido da nossa rainha Dona Maria II, claro. Veio uns anos mais tarde. A primeira árvore de Natal montada em Portugal foi no Palácio das Necessidades em 1844. Uau. E depois o povo viu aquilo e começou a montar esses piaçabas que vocês compram no... Não é nada. Araucárias, pinheiros. E agora é tudo pronto. Eco-friendly. Plástico para sempre. É verdade. Mas é lindo. Por esta altura, já a sua colega, porque ela era colega dele, não é? A Carlota também era casada com o rei. Já tinha morrido ela. Morreu ela um ano antes do marido. E o marido, nessa altura, o Jorge III, já estava tão perdido dentro da sua própria cabeça que não chegou sequer a saber. A Carlota de Mecklemburgo morreu faz hoje 205 anos.